Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 16 de novembro de 2024, 32ª semana do Tempo Comum, sábado. Cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha. Tudo começa na Inglaterra. Santa Margarida nasceu na Hungria no ano de 1046. Isso quando seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia exilado devido a conflitos no trono da Inglaterra. Graças a Santa Margarida da Escócia, os cultos religiosos foram uniformizados e conformados com a Igreja, de Roma. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou as frequentes buscas pela confissão e obtenção dos trabalhos, abstenção dos trabalhos aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas, escolas, difundindo a educação religiosa. Com o seu intermédio, monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. Santa Rainha, fostes nobre no sangue e na alma, soubestes amar os irmãos como Jesus ensinou, e a viver a caridade como ele ordenou. Do mesmo modo, interceda junto a Jesus, para que cada um de nós recebamos as mesmas virtudes, para que sejamos nobres em santidades e humildes em todas as ocasiões. Amém. Primeira leitura está em terceira carta de João, né? Então, leitura da terceira carta de São João. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus, pois por amor do nome eles empreenderam viagem para sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe colhê-los para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, Paulo está fazendo uma comparação entre Gaio e Diótrefes, por exemplo. Caio, aqui, aquele cristão que conduz a sua comunidade e acolhe, no amor a Jesus Cristo, aqueles que estão em missão. Já Diótrefes é um outro companheiro de Gaio, que coordena uma outra igreja, ele já rejeita, ele não quer envolvimento com ninguém, não coopera de forma nenhuma com nada e se restringe a um fechamento, da sua comunidade e não quer nem saber de estrangeiros passando pela sua igreja. Aqui, então, Paulo faz essa comparação, Gaio e Diótrefes. Que tipo de igreja nós queremos? Do tipo que Gaio fazia, acolhedora, aquela que promove a evangelização, ou uma igreja fechada, tipo a de Diótrefes fez? Então, que tipo de pastoral nós temos? A pastoral dentro da igreja é uma pastoral fechada, é um grupo fechado? Que tipo de movimento nós temos dentro da igreja? Serviço. É tudo fechado, não entra ninguém, né? É chamada panelinha, né? Então, esse tipo de igreja é a igreja que Diótrefes estava construindo, mesmo alegando estar proclamando o evangelho. Enquanto a igreja, alicerçada no apóstolos, é, era conduzida por Gaio, então, aqui recebendo o elogio do apóstolo João. Então ele fala: Gaio, você é muito leal. O teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Então, Gaio acolhe, ele recebe, ele promove, ele dá oportunidade. Que nessa disputa, Gaio e Diótrefes, vista pela visão do apóstolo João, não disputa, mas
essa percepção do apóstolo possa ser a percepção também do Senhor e da toda a comunidade a nosso respeito. Que possamos fazer uma igreja acolhedora a exemplo de Gaio. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor, que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Então, respeitar o Senhor é muito mais do que cumprir cegamente os mandamentos. Respeitar o Senhor também é acolher, também é amar, dar oportunidade ao outro, amar o próximo como a mim mesmo. Então, é feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ler em Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia e noite, quando grita por ele? Será que ele vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este versículo 8, ele chama atenção. E eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então, aqui em Lucas capítulo 18, mesmo Jesus estando vivo, ali com os apóstolos, ele já fala da sua segunda vinda. Então, mais um texto bíblico que fala desse tempo que chamamos de parousia, desses tempos que nós chamamos de uma segunda volta gloriosa, a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. E o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque muitos se esfriam, muitos acabam discutindo e questionando por que Deus está demorando, por que Jesus está demorando, por que ele já não voltou. Era questão do primeiro século. Jesus morrera pelos anos 34, 33, e lá no fim do século, nos anos 90, já se questionava a demora de Jesus, por que ele não voltou ainda. Depois foi a questão do segundo século. Muitos cristãos enfraqueceram-se ou se deixaram levar por seitas e heresias contra a igreja, porque lhe davam uma resposta mais de conformação, né? Uma resposta mais humana sobre a fé em Jesus, e abandonaram também a fé na verdadeira igreja de Jesus Cristo. E até os dias de hoje. Então, acontece no século XV, acontece no século XVIII, acontecendo agora entre século XX e século XXI, todos ficam angustiados, Jesus, achando que Jesus não vai voltar. Agora eu pergunto a você, o que são 2000 anos para Deus? É menos do que um segundo. O que é um segundo para Deus? 2000 anos. Então, se Jesus nos promete nas Escrituras que voltará, cabe pela fé acreditar que Jesus há de voltar. Esta é a missão da igreja. Por que a igreja perdura séculos após séculos? Por que na missa você fala até o fim dos séculos dos séculos? Então, tudo isso é proclamado
na liturgia da missa. Nós sabemos que até o fim dos séculos, ou seja, quando Jesus voltar e tudo mudar, um novo céu, uma nova terra, tudo será transformado em Jesus Cristo, né? Seremos completamente diferentes a partir da vinda de Jesus Cristo. Agora, temos que esperar, ou fazemos uma igreja que espera na disciplina e no amor, a igreja a exemplo de Gaio, ou fazemos uma igreja que é conduzida pelos homens, né? A exemplo de Diótrefes. Então, nos cabe agora escolher o que nós queremos. Mas Jesus alerta no Evangelho. Devemos nos comportar como aquela viúva que aborrece aquele juiz. Orarmos dia e noite, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, clamando ao Senhor que manifeste seu amor, clamando ao Senhor que resgate o coração nosso, dos nossos filhos, netos, descendentes, né? Louvando e bendizendo pelos nossos antepassados, clamando dia e noite ao Senhor pela igreja que sofre, por a geração presente, a igreja é, que sofre, né? A igreja peregrina, somos nós, que possamos ter o nosso coração convertido. Olha o santo de hoje, quanta dificuldade essa mulher passou, a Santa Margarida da Escócia. Casou-se às escondidas, né, em terra estranha. Depois, seus dois filhos são mortos em batalha, mas mesmo assim ela não perde a fé. E, a exemplo de Gaio, conduz a igreja na Escócia, né, trazendo tanto conforto àquele povo e manifestando a honra por honra e glória do Senhor, toda a esperança na salvação de Jesus Cristo. Que possamos orar como esta viúva, incomodar Deus mesmo, para que as nossas necessidades sejam atendidas por Senhor. E que esse versículo 8, que finaliza o Evangelho, possa nos estimular a permanecermos firmes. E vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas olha o questionamento de Jesus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Você há de responder: por mim, sim. Sim, eu conduzirei a minha descendência. Eu serei aquele portador da boa nova. Transferirei aos meus filhos, netos e a todos os meus o valor da fé, para que a fé permaneça firme no dia que o Senhor voltar. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Dentro deste projeto, nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa cujo objetivo é estudar a liturgia diária. Não apenas proclamar, mas fazer um estudo bíblico daquilo que acontece dentro da primeira leitura, do Salmo, do Evangelho, como que esse retalho de costura, né, esse retalho se unem para promover a mensagem principal da igreja através da liturgia. Que você possa então nos ajudar a propagar, a aumentar a amplitude desses estudos, desta pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.